Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um devocional desse canal. E hoje a gente vai ser bem rápida, bem objetiva, saindo do vídeo um pouco mais tarde aqui no canal, mas eu tenho certeza que se você está em busca do seu propósito de vida, você está se empenhando aí para buscar mais a Deus, se todos esses vídeos têm ajudado você a crescer espiritualmente e a melhorar alguns pontos na tua vida pessoal, eu já fico muito feliz. E o tema hoje do nosso devocional é Protegendo Sua Igreja. O versículo-chave é: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3:14. O primeiro tópico ali que eu coloquei é que a igreja ela é preciosa para Deus. É como nós já falamos e repito aqui, a igreja somos nós, mas individualmente, sozinho, isolado, a gente não consegue viver e nós não podemos nos chamar de igreja. Eu olhei aqui um trecho desse capítulo, que é o seguinte: nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Então, assim, hoje, qual é o foco aqui, né, para ficar mais fácil de entender? E o que tem a ver com o seu propósito de vida? O seu propósito de vida também é o quê? Provocar a paz entre os irmãos, de fato. Eu confesso para você que por muito tempo da minha vida, conforme eu vi as pessoas ao meu redor, eu sempre vi um ritmo, um hábito. O quê? Se fulano brigou com outro, o fulano fica quieto, guarda pra ele e nada se resolve na hora. Aí o fulano que tá ferido começa a conversar com o outro, e o outro que feriu começa a conversar com o outro, e aí vira uma farofinha, sabe? Vai virando uma bola de neve. Um problema que era pequeno, que as duas pessoas poderiam ter resolvido, vai virando um problema muito maior, onde vai causando ali uma divisão de pessoas, uma que fica a favor de uma, outra que fica a favor de outra, e no final das contas ninguém resolve nada. Então, assim, é uma imaturidade muito grande que, infelizmente, existe assim dentro da igreja. E você, como um filho de Deus, e você, como alguém que quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa ter isso. Ter essa responsabilidade de, se eu estou em uma situação na qual você pode interferir, né? Porque às vezes tem situações que ninguém te pediu opinião, enfim, que não tem como você interferir. Mas se existe a possibilidade de você interferir, nem que seja dando um conselho, jamais queira ir lá e resolver os problemas. Não, aconselhe. Fulaninho chegou em você, contou um problema, aconselhe essa pessoa. Olha, já que você decidiu se abrir para mim, na Bíblia fala assim, assim, assado. Faz assim. Sempre use a Bíblia para aconselhar alguém. Dê sim a sua opinião, se a pessoa perguntar a sua opinião pessoal, mas acima de tudo, sempre dê a Bíblia para essa pessoa. Responda com a palavra de Deus. Porque assim você vai aprender a diminuir os julgamentos que existem por aí, diminuir as brigas. Eu me lembro muito bem de uma situação que aconteceu uma vez, de uma pessoa que cometeu um erro, né? E isso interferiu toda a vida dessa pessoa, não vou citar aqui o nome, claro, mas eu fiquei sabendo do ocorrido. Eu me lembro que na época eu contei pro meu cunhado. Meu cunhado, ele era o líder dos jovens. Eu falei, nossa, fulana fez isso, aquilo, você ficou sabendo? Eu me lembro até hoje de um conselho que ele me deu, que ele falou assim: Ana, sim, tô sabendo, as pessoas falam, e começa a fazer uma coisa. Quando chega uma fofoca, porque às vezes as coisas que chegam na gente, a gente nunca sabe 100% se aquela história que a gente escutou é verdade.
Então, quando chegar uma fofoca, alguma informação que você não tem 100% de certeza se tudo que você escutou é verdade, seja igual um para-raio. Vem você, devolve, sabe? Não passa a informação para as outras coisas. Se chegou, manda de volta para Deus. Não compartilha, sabe? Não transmite isso para ninguém, não. Porque você não sabe, vai que você tá falando uma coisa errada. Vai que alguém te conta uma fofoca bem feia, inclusive, e aí você sai falando, nossa, a fulana fez isso, e às vezes a fulana não fez aquilo, não. Imagina, o que eu escutei realmente era verdade, né? Tudo que tinha acontecido de fato, mas já pensou se eu fosse compartilhar com alguém e esse alguém inventasse algo também, algo que eu não falei, mas poderia muito bem falar, nossa, a Ana Paula falou que fulana fez aquilo e aquilo e aquilo e aconteceu isso, sendo que às vezes não aconteceu. Então, isso é um conselho que eu comecei a levar pra minha vida. Nós mulheres, né, principalmente, a gente gosta muito de contar o que tá acontecendo nas coisas, isso é natural. Não tem como você falar que não é assim, porque você com certeza deve ser assim. Com alguém na tua vida, pelo menos nem seja o teu marido, mas você gosta de contar as coisas, tudo que acontece eu gosto de contar. Isso eu tenho certeza. Então, assim, a gente que é mulher, a gente precisa se segurar muito nessa questão pra não realmente falar coisas que a gente não sabe, principalmente pros outros, né? Ainda quando é só com o nosso cônjuge, ainda tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que não vai sair daqui. Mas a partir do momento que você é aquela pessoa que gosta de contar tudo pra todo mundo, tem que ter muito cuidado. Dentro da igreja a gente tem isso. Então, você como cristão, você como alguém que quer viver o seu propósito de vida, você precisa carregar sim essa responsabilidade. Esse cuidado, de cuidar dos seus irmãos em Cristo. São os seus irmãos. Então, mesmo que você não goste de algumas pessoas, você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a amar as pessoas. É um mandamento que você precisa cumprir. E então, busque isso. Busque sempre que alguém, mesmo até que não seja uma pessoa cristã, mas sempre que tiver um problema, você tá escutando alguém falando de assuntos errados, de coisas erradas, sabe? Não entra nessa vibe, não. Se for pra você falar alguma coisa, fala só o seguinte, ó, dessa conversa eu não participo e prefiro ficar quieto. Ou se você quiser falar um pouquinho mais como eu sou uma pessoa bem posicionada. Se eu tô no meio de uma conversa e a pessoa fica falando ali de alguma coisa que claramente eu não concordo, claramente a Bíblia discorda, se eu tiver poder de fala, eu vou falar, não, isso é errado, porque a Bíblia diz isso e isso. Ponto final. Mas se você é uma pessoa que não gosta de ficar se posicionando, ao menos não participe dessa conversa, tá? Se posicione dessa forma, se posicione como uma pessoa que não gosta de coisa errada, que não fala de assuntos errados, que não fala de coisas que vão fazer as pessoas pensarem, nossa, será que fulana é cristão mesmo? Será que fulana realmente vive uma vida certa mesmo? Ser diferente, essa é a diferença que o mundo precisa ver em nós, tá bom? E partindo aqui pro segundo tópico fofoca e crítica destroem o que Deus está construindo. É exatamente aquilo que eu abordei um pouquinho. Quando a gente cuida um dos outros, é bem mais fácil a gente ficar longe das fofocas. Quando a gente decide viver para Deus, a gente começa a enxergar que existem coisas que não faz bem pra gente e pro nosso irmão. Porque lembra que o propósito de vida é sobre servir pessoas, é sobre outras pessoas, não é só sobre você, o seu ego, o que você quer, não. É sobre outras pessoas, porque pensa comigo. Às vezes existem pessoas que cometeram erros e tá tudo bem, né? Tá tudo bem fazer o quê? Você vai mandar essa pessoa pro inferno? Não, se Deus que é Deus, dá a liberdade para essa pessoa de ir lá pedir perdão, de ter uma vida nova, quem é você para dizer que não? Então, a gente precisa começar a amar o outro nesse sentido, a amar as pessoas nesse sentido. Eu me lembro muito bem de uma vez ter conversado com uma pessoa que me feriu muito. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, não vou compartilhar aqui o assunto, quem, nada disso. Mas eu me lembro de uma pessoa que uma vez me feriu muito em uma área da minha vida. E eu mandei mensagem para essa pessoa num momento de raiva. Eu me lembro que eu até xinguei essa pessoa, tá? Confesso aqui. Cheguei a xingar essa pessoa de raiva que eu tava sentindo. Mas depois de um tempo eu parei bem pra pensar. Eu fui lá e pedi perdão. Eu falei, ó, fulana, eu quero te pedir perdão. Porque como você viu aqui nas minhas redes sociais, como eu acredito que talvez você me conheça um pouquinho,
você deve perceber que a principal fator da minha vida, de quando as pessoas pensam em mim, é que a Ana Paula ela é crente. E eu não quero que você pense que eu sou uma crente errada. Que eu sou mais uma crente que só fala que é crente, mas na primeira oportunidade está xingando e apontando o erro do outro. Falei, não, eu não quero que você tenha essa visão de mim, porque eu não sou assim não, tá? Não concordo com o erro de ninguém, nunca vou concordar, não tenho medo nenhum de falar isso. E comecei a falar pra ela porque eu sei que era uma mulher, né? Eu sei que essa pessoa também ia pra igreja, que era cristã de verdade, não era. Eu até falei, você não tá sendo cristã de verdade por você ter feito isso, isso, aquilo, tá? Eu sei que talvez você nunca me peça perdão, e se pedir também tá perdoado, eu libero perdão pra você, porque eu não quero carregar o peso de você na minha vida, isso eu não quero, pelo contrário, eu quero esquecer de você, né? Esquecer entre aspas, que a gente não esquece de nada nessa vida. Mas eu tive uma conversa bem sincera, muito sincera mesmo com essa pessoa, pedi perdão. Se eu fosse qualquer outra pessoa, eu tenho certeza que não teria pedido, mas eu senti no coração de dizer isso. E desejei, eu lembro que eu desejei o melhor para a vida dessa pessoa. Eu falei, eu espero que um dia você busque a Deus com todo o seu coração. Eu espero que um dia você tenha uma família, que você se case com um homem muito bom para você. Eu desejo realmente assim o melhor para tua vida. Então, mesmo no momento que eu não queria falar nada disso. Pelo contrário, de verdade, eu sou uma pessoa que, se eu alimentar o rancor dentro de mim, eu não vou mentir pra você. O meu desejo no meu coração, se eu alimentar um rancor por uma pessoa, infelizmente eu desejar o pior pra essa pessoa. Por isso que eu prefiro escolher não alimentar a raiva com ninguém. Porque eu sei que se eu fizer isso dentro de mim, eu não vou querer ver a cara dessa pessoa, eu não vou querer... Enfim, é natural do ser humano ser ruim, ser horrível. Sem Jesus, eu sei que eu sou um ser humano horrível. Por isso que todos os dias eu tento orar, ler a Bíblia, buscar a Deus para ser um pouquinho melhor. Porque só com Jesus eu sei que eu posso ser uma pessoa boa. Só com Jesus eu sei que eu posso ser uma mulher extraordinária. Sem Ele eu não sou nada disso. A minha identidade ela tá em Cristo. Então assim, a partir do momento que você enxerga a sua identidade, você começa a amar quem você é em Cristo, você também consegue abrir seu coração para fazer esse tipo de coisa. Para ir lá naquela pessoa que você mais odeia e falar, olha, eu te perdoo. Hoje eu te libero perdão e eu desejo o melhor para tua vida. Isso dói lá na alma da gente, falar isso pra uma pessoa que a gente não gosta. Mas eu te garanto que é libertador. Que é libertador, e eu não faço ideia de como essa pessoa tá hoje em dia, mas eu acho que essa pessoa escutou o que eu disse. Eu acho que essa pessoa mudou ali um pouquinho a vida dela, e eu espero do fundo do meu coração que realmente tenha mudado. Porque não é porque alguém erra com a gente, não é porque alguém machuca a gente que a gente deve simplesmente desejar que essa pessoa vá pro inferno. Isso não é justo, porque, como eu falei no devocional anterior, você e eu, a gente também machuca pessoas. Eu já machuquei pessoas, eu tenho certeza disso. Pode não ter sido proposital, mas já machuquei. Então, assim, é justo que você queira que pessoas vão pro inferno e não tenham perdão, e eu? Quando é comigo, então eu tenho que ter perdão. Não é assim que funciona. Graças a Deus, graças à graça dele, todos nós temos direito do perdão. Todos nós temos direito de, no dia seguinte, acordar e fazer diferente. Viver diferente, viver o propósito de vida. E é sobre isso. A gente cuidar das pessoas, não destruir o que Deus construiu. Deus construiu uma família. Cuide da sua família. Cuide da sua família, que é a igreja, os seus irmãos em Cristo. Cuide da tua casa primeiro. Cuida da tua casa, do teu marido e dos teus filhos. Mas depois, cuida de quem tá ali fora, de quem precisa, sabe? Se às vezes principalmente você que é solteiro, use sua vida para viver os planos de Deus. E se você é casado, junto com o seu cônjuge, e os dois juntos, fala, vamos ajudar alguém, vamos ajudar algum outro casal que às vezes tem algum problema, vamos ajudar alguma pessoa, sabe? Faz isso, os dois juntos. Deus ama casais que ajudam pessoas. Isso é muito lindo, é uma forma muito linda de se viver. Então, não
se você tá vendo que existem pessoas que estão se destruindo e você pode fazer alguma coisa, faça. Não deixe essas pessoas irem para o inferno. O próximo tópico é: unidade não é sentimento, é escolha. Ou seja, é exatamente isso que eu falei. Todos os dias você escolher fazer o certo, fazer o correto e amar as pessoas, amar a tua igreja. Tem um trecho aqui que eu quero ler com você, que é: divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas e você logo ficará desapontado novamente. Então, assim, a igreja que você vai congregar, que você vai escolher servir, é uma igreja que realmente precisa de intenção. Por exemplo, eu hoje, na escolha de uma igreja para eu servir, inclusive eu já decidi qual igreja eu quero servir, que eu quero estar indo mais aos cultos. Não tem como, eu não consigo me acostumar com uma igreja muito diferente da Assembleia, isso é um fato. Amo a igreja Lagoinha Batista, se fosse bem próximo de casa, acredito que eu iria para essa igreja, mas existem outras igrejas batistas que eu já vi, fui, não gostei. Existem outras denominações que eu não gosto muito da forma em que o culto é conduzido, usos e costumes, enfim. Isso é algo pessoal meu. Não estou dizendo que essas igrejas estão erradas, mas eu não consigo me adaptar lá. Existem assembleias que eu não quero ficar mais, porque, por exemplo, existe assembleia que você não pode usar calça. E tá tudo bem. Hoje em dia eu tenho uma consciência melhor sobre isso. Se uma igreja não permite que você use alguma coisa, ok, eu só não vou fazer parte de lá. Se pra mim isso não há problema, se o Espírito Santo não me incomoda e eu quero utilizar, no meu dia a dia eu preciso usar, então eu vou congregar em uma igreja que eu possa usar uma calça. E ponto final, sem discussão, sabe? É sobre respeitar, porque quando você escolhe fazer parte de uma igreja, você também precisa respeitar os usos e costumes, as regras, vamos dizer assim, que essa igreja tem. A doutrina de Cristo é para todas as igrejas, não importa a denominação que seja, a doutrina ela é uma só, que é a palavra de Deus. Ponto final. A igreja perfeita, entre aspas, porque não existe perfeição, é aquela que prega o evangelho, é aquela que prega a Bíblia. Pronto. Se uma igreja não prega a Bíblia, aí você pode sair fora, que não importa uso e costume nenhum, que ali, ó, não tá tendo, Deus não tá presente ali não. Mas se a igreja prega a Bíblia, pronto, isso é o principal fator. O segundo fator, aí sim você pode pensar nos seus usos e costumes, mas escolha realmente uma igreja que você queira servir, independente do que aconteça. Porque não importa, você pode ir na igreja mais liberal, que se você possa fazer o que você quiser da tua vida, ainda vão existir pessoas lá dentro com defeitos, com problemas, e você vai se decepcionar com alguém. E se você for sair da igreja por causa de gente, por causa de pessoas, você tá indo na igreja com intenção errada. Tem que ir na igreja para adorar a Deus. Tem que de fato ter coração para você adorar a Deus. Se Deus te chamar para servir, você tem que ir com o coração para servir a Deus, não é aos homens, não é ser reconhecido pelo pastor, pelos irmãos, não, eu tô indo ali para agradar a Deus e ponto final. Ponto final, é sobre isso, exatamente isso que precisa ser feito. Então a pergunta para você meditar é: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica nesse exato momento? Eclesiástica é a igreja, tá? Normal, caso alguém não saiba, tá se referindo aqui à família eclesiástica, que é a família que é a igreja. Então, o que você tem feito hoje para proteger a tua igreja, para proteger os seus irmãos? Pensa nisso, tá? E como eu falei, antes de cuidar de alguém lá de fora, pensa primeiro na tua casa. O que você tá fazendo para cuidar do teu marido, dos teus filhos, dos seus pais, seus irmãos, enfim. Primeiro cuide de quem tá dentro da sua casa, aí sim você tá preparado para cuidar de pessoas lá de fora e chama as pessoas da tua casa para te ajudar nessa missão, porque assim eles também vão viver o propósito de vida deles conforme Deus quer. Eu desejo muito que a sua vida seja muito abençoada por Deus,
que você busque a Deus com sinceridade. E se hoje você está longe dos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa que não é frequente aos cultos, eu confesso que eu também não sou, como eu já falei, não tenho sido frequente aos cultos. Quero muito retornar, ao menos aos domingos. Isso é algo que eu tenho certeza que irei começar a fazer. Mas se você é uma pessoa que nem em casa tem buscado a Deus, porque é aquilo que eu falo, a igreja ela é importante. Deus criou sim a igreja, mas antes da igreja Deus criou a nossa família. Então o primeiro altar que a gente tem que fazer, que a gente tem que todos os dias estar lá presente, é o altar dentro de casa. Então faça da sua casa um altar, da tua casa um culto, busque a Deus dentro da tua casa, deixe os seus filhos verem você orando, você lendo a Bíblia. Eu me lembro de várias vezes ver minha mãe orando, meus pais lendo a Bíblia. São memórias muito boas, que me incentivaram muito a também ler a Bíblia, a buscar a Deus. Então eu dou graças a Deus de ter tido pais que foram um exemplo para mim. Então faça isso também na sua casa, que eu tenho certeza que os seus filhos um dia vão agradecer por você ter feito isso. Porque mais importante do que falar é fazer, é mostrar para os seus filhos que aquilo que você quer que eles façam, você também faz. Então, busque a Deus com sinceridade. E se você mora sozinho, busca a Deus sozinho na tua casa. E assim que possível, vá para a igreja. Meu trabalho não me permite. Teve uma folga? Dá para ir num culto de manhã? Vai no culto da manhã. Vai no dia que você consegue ir, mas não deixe de ir, não deixe de congregar. Porque eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa dentro da igreja vai ser possível você conhecer, vai ser possível você criar uma amizade na fé. De preferência, busque pessoas mais maduras que você. Eu gosto de conversar com irmãos bem mais velhos, porque com eles eu aprendo mais. Se eu precisar de correção, eu sei que eles vão me corrigir, do que só uma jovenzinha da minha idade ou mais nova do que eu. Então, busque pessoas maduras na fé para dizer para você quando você estiver errado, te aconselhar a fazer o que é certo. E eu tenho certeza que a tua vida ela vai mudar.